paz do Senhor seja convosco. No livro de Apocalipse, né? O livro das revelações de Deus, mais conhecido como Apocalipse, né? Ou o livro das revelações, traduzindo. No capítulo 2, no versículo 7, fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, né, diz às igrejas. Ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Ou seja, o Espírito Santo, vemos que de geração a geração, ele usa os profetas, os apóstolos, os servos de Deus, né? O homem de Deus, para pregar o seu povo, para pregar aqueles que não têm conhecimento de Deus e da verdade e o que Deus vai fazer, né? Está escrito no livro de Isaías que Deus, ele é aquele que revela, que salva, né? Que anuncia as coisas futuras, né? O que vai acontecer, né? Ou seja, é Deus que revela aquilo que vai acontecer. No livro de Amós, capítulo 3, no versículo 7, fala que certamente Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, né? Rugiu o leão que não temerá, falou o Senhor Deus que não profetizará. Amós capítulo 3, versículo 8. Ou seja, Deus revela através ao seu povo através dos profetas, né? Ele fala ao seu povo por meio dos profetas, revela o que vai fazer, né? Ou seja, e tudo isso é pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito do seu poder, né? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala na boca dos profetas. Vemos que no segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, no versículo 1, a partir do verso 1, diz que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro do rei Asa, e disse para Asa e todo o Judá e Benjamim, né, o povo de Deus, que Deus estaria com eles enquanto eles estivessem com Deus. Aí Deus estaria com eles. Mas se eles abandonassem Deus, Deus também ia abandonar eles, né? E se eles buscassem a Deus, eles iam acharem. Mas se eu abandonasse, também ele ia abandonar. Diz que houve um período que eles estavam sem o verdadeiro Deus, sem lei, né? Sem sacerdote, sem lei, né? Mas quando na sua angústia eles se voltavam para Deus, né? Eles clamavam a Deus, buscavam a Deus, né? E aí Deus enviava um profeta e anunciava o que Deus queria para a vida deles, né? E a vontade de Deus é que eles guardassem os mandamentos de Deus, praticassem os mandamentos de Deus, ou seja, obedecessem à voz de Deus, à palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 3, fala que o homem não vive só de alimento, né? De pão, alimento, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor vive o homem. Vemos que é a palavra de Deus que nos abençoa, né? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem acerca da palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Ou seja, a fé vem por ouvir a mensagem acerca da palavra de Deus. Ou seja, é a palavra de Deus que nos dá fé, coloca fé no nosso coração. E cada vez que nós vai ouvindo a palavra de Deus, a fé vai crescendo, né? A pessoa vai se fortalecendo na palavra de Deus. A palavra de Deus nos alimenta, né? Alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração, ou seja, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa vida, a nossa alma, né? Ela nos enche, né? A palavra de Deus de fé, né? E justamente é a fé que opera o milagre, né? Através da fé na palavra de Deus, do confiar na palavra de Deus, é que nós obtemos de Deus o milagre, a bênção de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 6, fala que Abraão, ele creu em Deus, e Deus justificou ele justamente porque ele creu, porque Deus anunciou a ele que ele ia ser o pai de muitas nações, que como as estrelas dos céus, Deus tirou ele da tenda, da casa dele, da tenda, e mandou ele olhar para os céus e contar as estrelas do céu, se ele poderia contar, se ele pudesse contar. Aí Deus falou: assim será a tua descendência sobre a terra. Ou seja,
Assim será a tua descendência como as estrelas dos céus. Ou seja, é inumerável, né? E diz que Abraão, ele creu na palavra de Deus. Abraão, ele creu na palavra de Deus. E isto lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Deus o justificou porque ele creu na palavra de Deus. Vemos que nós somos justificados por crer na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus e Deus vai te abençoar. Porque Deus te justifica, só te justifica se você crê na palavra dele. Você é justificado por crer na palavra de Deus. Você é abençoado por crer na palavra de Deus. É a palavra de Deus que te abençoa. É a palavra de Deus que te abençoa. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de